Boa tarde, sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, diretora da EcoPrime International Christian School e eu estou muito feliz por estarmos aqui na nossa terceira live da série de educação cristã. E nesta live nós estaremos entendendo qual é o nosso papel na educação dos nossos filhos e eu te estarei dando 3 dicas de como encontrar ou como identificar uma escola cristã de verdade. E essa é a nossa terceira live e amanhã será a nossa última. Lembrando que na última live estaremos recebendo o convidado, pastor Augusto Nicodemos, e durante a live ele estará respondendo as principais dúvidas que surgiram durante a série. E se você ainda não mandou a sua dúvida, a gente vai estar logo ao final dessa live colocando nos nossos stories e fazendo enquete para que você possa mandar suas dúvidas para que a gente possa juntar as demais e ele possa estar respondendo todas as dúvidas amanhã. Então você que esteve conosco durante toda a série, não perde amanhã, que é o fechamento desse assunto, né? O final da história, para que esse enredo todo seja finalizado de forma adequada. E bem, na live passada nós fizemos uma pergunta sobre o que nós mais queremos para os nossos filhos. E hoje eu quero ir na direção oposta, mas que de certa forma converge, que é o que é que você tem mais medo em relação aos seus filhos. E eu queria te contar uma história. Eu cresci num lar cristão, meu avô era pastor e meus pais ensinaram eu e meus irmãos fazendo cultinho doméstico quase que diariamente. A gente ia todos os domingos para a igreja. Naquela época a gente escolhia sempre a melhor roupa para ir para a igreja, a gente recebia uma roupa nova, a gente escolhia ela para ir para a igreja. E eu estudei quase a maior parte da minha vida numa escola cristã. Então praticamente os 7 dias da semana eu estava ouvindo falar sobre Deus. E eu cresci aprendendo que eu era criatura de Deus, que eu era filha de Deus, conhecendo e entendendo que Ele me amava e por esse amor ser tão grande, Ele havia mandado, né, Jesus ao mundo e Ele havia se sacrificado por mim, se entregando na cruz por mim. E algumas pessoas passam por um momento específico de conversão, com dia e hora marcado. Mas comigo não foi assim, eu nasci dentro da igreja e o processo ele foi bem lento e gradual. E o conhecimento e o entendimento foram crescendo até ali atingirem o meu coração. E com mais ou menos 16 anos eu posso dizer que o amor de Deus ele me transformou e eu passei então a amar a Deus, né, de todo o meu coração e a sentir esse amor realmente, né, batendo forte aqui dentro. E a partir dali, esse amor ele foi crescendo, né, quando a gente conhece alguém, a gente ama essa pessoa, né, a gente quer conhecê-lo cada dia mais. E foi assim na minha relação com Deus. Né, todos os dias eu comecei a ter um compromisso maior com a minha devocional, então todos os dias eu lia a Bíblia. E cada dia que eu ia vivendo, eu ia sentindo mais o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E sentindo o amor dele, né, me amparando, me livrando. E é tão interessante, né, quando a gente vive desse jeito. E cada vez mais eu tinha vontade de estar na igreja, de estar junto com o povo de Deus, de estar escutando sobre ele. E cada vez mais eu tinha vontade de pregar sobre essas verdades que haviam transformado o meu coração e que faziam com que o meu coração palpitasse mais forte. E naquela época eu iniciei o projeto de intervalo bíblico lá na escola. E aos 18 anos meu avô faleceu. Meu avô ele era vizinho, meu avô e minha avó eles eram vizinhos da gente de porta. E meus pais trabalhavam e eles ajudavam a gente com tarefa de casa e tal. E eles levavam a gente para os cantos e eles eram muito próximos a nós. Então essa descoberta até o seu falecimento, 6 meses depois, foi muito doloroso. E foi um pouco depois de que eu havia verdadeiramente encontrado a Cristo. E foi, eu acho que a primeira vez que eu me senti, não sei se essa é a palavra certa, mas filha de verdade, sabe? Porque é na dor que a gente sente que Deus nos carrega nos braços, né? E foi nesse momento de dor e sofrimento que eu entendi sobre a soberania de Deus, entendendo que apesar de às vezes as coisas acontecerem que a gente não espera, que a gente não gostaria, né? Deus está no controle de todas as coisas. E ali eu pude ser confortada por Ele e abraçada por Ele. E foi um momento muito importante na minha vida, apesar de doloroso, mas muito importante na minha vida e na minha relação com Deus. E apesar das circunstâncias, eu podia dizer com o coração muito tranquilo que eu havia encontrado a felicidade. Naquele ano,
eu fiz vestibular. E apesar de eu nunca ter sido uma aluna daquelas nota 10, era sempre uma aluna regular. Naquele ano, como eu havia sido chamada por Deus, eu estava vivendo uma vida com Deus. Eu entendia diferente o meu propósito. Eu entendia que eu era chamada a ser excelente em todas as coisas. E apesar de eu ter ido para o culto de oração todos os dias, naquela época tinha de segunda a sexta na igreja, e os meus amigos estarem estudando em casa nesse mesmo horário, Deus me deu a graça de ter passado no segundo curso mais concorrido, como 19º lugar, na colocação muito boa, na primeira entrada, numa das principais universidades públicas aqui de Recife. E eu nunca vou esquecer disso, né? A minha postura mudou, eu passei a sentar na frente, eu passei a entender a educação de forma diferente. E eu fiz tudo aquilo não porque eu queria passar no vestibular, apesar de eu querer, mas porque eu entendia que eu precisava ser exemplo em todas as coisas, que eu era chamada a refletir a luz de Cristo em todas as áreas da minha vida. E isso incluía a minha posição, o meu comportamento enquanto aluna. E passei a sentar lá na frente, minha postura mudou em relação às conversas dentro de sala de aula, e eu colhi os frutos da minha obediência, passando no vestibular. E foi ao longo dos últimos anos assim que eu vivi, né? Descansando na graça e na soberania de Deus. A gente sempre vive altos e baixos, e nem sempre é fácil, nem sempre a gente está no mar de rosas, às vezes a gente está no mar de espinhos, né? Mas Deus, Ele nos conforta, Ele cuida de nós. E muitas vezes eu me senti envergonhada, porque apesar dos meus estresses e das minhas angústias, Deus sempre mostrava que Ele tomava frente de todas as coisas, e os problemas pareciam se dissolver na minha frente como fumaça, né? E às vezes Ele dava, as coisas se resolviam de uma forma tão melhor, tão maior do que eu podia ter pensado ou imaginado. E é assim que é viver uma vida com Deus, né? E quando você vive isso, quando você vive um caminhar com Deus todos os dias, não há como você desejar algo diferente para os seus filhos do que viver essa mesma vida, viver essa alegria constante, essa felicidade plena. Quando entendemos o verdadeiro cristianismo, sabemos quem nós somos. Sabemos que somos amados e escolhidos por Deus. Sabemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Somos gratos porque entendemos que só o sacrifício na cruz que Cristo fez por nós já seria suficiente para agradecermos e estarmos com os nossos corações cheios para toda uma vida. Somos sábios porque temos princípios imutáveis, firmes, sólidos que encontramos na palavra de Deus, que nos orienta para todos os aspectos da nossa vida. Amamos porque Deus nos amou primeiro. Perdoamos porque Deus nos perdoa todos os dias. Nós damos porque nós recebemos muito, já recebemos muito. Nós nos alegramos, apesar das circunstâncias, porque não estamos sozinhos. E somos chamados à excelência em Deus. Como termos todas essas orientações, como cremos em todas essas coisas, como podemos viver desse jeito e não sermos os melhores pais, os melhores alunos, os melhores cônjuges para os nossos maridos ou esposas? Como não sermos os melhores profissionais? Essa não é a visão de felicidade e sucesso. Ouso dizer que a educação cristã, ela não apenas leva os nossos filhos ao sucesso e felicidade em Cristo, mas se obedecemos à lei de Deus, se obedecemos aquilo que Deus nos manda, nós também teremos felicidade e sucesso aos olhos do mundo, aos olhos dos homens. Para aqueles que têm o privilégio de conhecer a Cristo e caminhar com Ele, e conhecem o caminho que leva à verdadeira felicidade e salvação, como poderíamos escolher ou apontar outro caminho para os nossos filhos? Como poderíamos permitir que outros caminhos fossem apresentados para ele, podendo gerar confusão? Se você pode oferecer uma educação cristã para os seus filhos, por que você não faria? E aí você me pergunta, mas o que é educação cristã?
Diferente do que muita gente acredita, a educação cristã não é aquela que o nosso filho tem em casa ou na igreja, nos domingos. Mas tem a ver com a sua educação o tempo todo. Esta é uma das mentiras que a nossa sociedade conta e de diversas formas diferentes para tentar tirar Deus, isolá-lo em um canto, como se ele só pertencesse ao que fosse santo, sagrado ou religioso. Mas se você conhece a Bíblia, você sabe que não há divisão entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas, dele vem todas as coisas e para ele são todas as coisas. Então não há essa separação. Se você é mãe para a glória de Deus. Se você é filho, se você é aluno, se você é amigo, se você malha, se você é veterinário, se você é engenheiro, o que quer que seja que papel você exerça, ele tem tudo a ver com Deus. Por outro lado, creem que a educação secular é aquela educação que apenas ensina português, matemática, ciências, história e geografia e não tem nada a ver com religião. A educação secular, em vias práticas, nada mais é do que uma educação neutra, como falam por aí. Uma educação sem Deus, cujo homem é o próprio centro. Ou seja, é uma educação centrada no homem. Se ela é centrada no homem, ela está baseada, a educação secular, na verdade, é uma educação que está baseada numa religião chamada humanismo. Ou seja, onde o homem é o centro e Deus não existe. E tudo o que eu preciso para viver e ser bem-sucedido, eu encontro dentro de mim mesmo. Mas chamam isso de neutralidade. E muitas vezes nos confortamos com essa mentira e a gente diz assim, mas veja, meu filho não estuda na escola cristã, mas ele estuda na escola laica, uma escola neutra. Então ele não tem lá aula de religião. Lá ele só aprende português e matemática. Vimos na semana passada, na quinta-feira, que não existe neutralidade, não existe educação amoral. Neutralidade é algo que não existe. Todo conhecimento está baseado em algum conhecimento de mundo, alguma cosmovisão e em crenças e valores. Quando os nossos filhos sentam na banca, na sala de aula, eles estão aprendendo a amar e obedecer a Deus ou alguma outra coisa ou princípio que usurpou a justa posição de Deus. Vemos o mundo através de alguma lente, e se a escola do seu filho não é uma escola cristã, eu sinto em dizer que ele tem visto o mundo sob as lentes do humanismo. Então, de forma resumida e geral, quando você escolhe uma escola não cristã para o seu filho, você está abrindo mão de ensiná-lo aquilo que Deus tem te ordenado a fazer. Você está abrindo mão do plano perfeito de Deus para os seus filhos. Vamos imaginar o seguinte, eu sei que é duro o que eu falei e eu queria colocar isso numa história para a gente tentar entender isso melhor. Vamos imaginar que o nosso filho esteja muito doente e que você descobriu que em um determinado lugar existe a cura para essa doença, mas ele precisa ir lá pessoalmente para tomar esse remédio e para ser curado. E essa é a única alternativa que ele tem para poder viver. E você precisa conduzi-lo até lá. E ele não pode ir acompanhado, ele precisa ir sozinho. Você precisa ensiná-lo. Você fará tudo o que for preciso, mas não vai ser uma tarefa fácil. Porque no caminho há muitas curvas e tem muitas entradas à direita e à esquerda. E existem muitas pessoas que ao longo do caminho vão tentar distraí-lo, vão tentar tirar o foco dele de chegar no caminho, vão tentar contar mentiras a ele, que não existe a cura, que não é por aquele caminho e que podem desviá-lo do caminho, e você precisa fazer de tudo para que ele consiga alcançar aquele alvo. Você não faria de tudo se a vida dele dependesse disso? Você não faria de tudo para garantir que ele chegasse no caminho? Você não faria de tudo para afastar qualquer pessoa que pudesse atrapalhar o seu percurso ou que pudesse contar mentiras a ele, que o levassem para longe
do seu caminho, que levaria vida, que garantiria para ele a salvação e a cura. Quando escolhemos escolas não cristãs para os nossos filhos, escolhemos colocar em seu caminho pessoas que trarão confusão, que com suas crenças e valores distorcidos lhe apresentarão formas diferentes de ver os princípios que Deus nos deixou para nos guiarem. Dirão assim: seus pais não querem o seu bem, eles querem apenas limitar a sua liberdade. Querem que você viva como eles viveram, mas o mundo não é mais dessa forma, o mundo mudou, as regras mudaram. As regras dos seus pais irão apenas limitar a sua felicidade. Siga o caminho que você escolher e seja feliz. Não é isso que contam para nós. Não é isso que ouvimos o tempo todo as pessoas dizerem, às vezes em formato de conselhos. A gente vê isso nos programas de televisão, nos filmes. Se somos cristãos, o nosso maior desejo é que os nossos filhos também o sejam, pequenos cristos. Que outra educação podemos escolher para os nossos filhos com o fim de ajudá-los a alcançar esse intento? Recebi uma família ontem que não era cristã, mas eles estavam assim, desesperados por encontrar uma educação com princípios e valores. Eles estavam querendo fugir desesperadamente dos princípios e valores desse mundo sem Deus. Eles até trouxeram uma palavra que eu tinha ouvido, mas não me lembrava mais o que era, né? Do niilismo, que é a crença no nada, né? É a crença de que estamos aqui, que o nosso fim é aqui e que nós temos que viver com o máximo de prazer possível, porque quando acabar isso aqui, acabou. E eles estavam desesperados porque eles já estavam vendo os frutos disso e eles estavam atemorizados em como isso iria ainda evoluir. E apesar de não serem cristãos, ela olhou para mim e disse assim: Andressa, a gente precisa de uma escola de princípios e valores. Como ou onde mais eu encontraria princípios e valores que não numa escola cristã, numa escola que oferece educação cristã? A educação cristã é uma educação centrada em Cristo, que vê o mundo e responde às questões da humanidade com base em uma cosmovisão cristã, alinhada com tudo o que se vê, com todo o ensino. O que eu preciso procurar? A gente precisa se perguntar isso. O que eu preciso procurar numa escola para ter certeza que ela está preparada para levar o meu filho a um entendimento correto de vida, de propósito e de excelência? Segundo Augusto Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos, que estará conosco amanhã aqui, quinta-feira, na live, nesse mesmo horário, às 12h07, educação cristã é aquela que trata todas as áreas do conhecimento, seja ciências humanas, sociais ou exatas, comunicação, a partir de uma mentalidade cristã, formada pelo ensino bíblico, integrando assim fé e ensino. Fé cristã e ensino. Segundo, é uma escola que tem devocional e aula de ética cristã, mas não só isso, não basta apenas ter isso para ser uma escola cristã, mas faz parte devocional e a aula de ética cristã, de religião. Mas a escola cristã, ela é muito mais do que isso. A escola, ela deve responder às principais questões da humanidade: de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu faço aqui, quem me criou. Perguntas que os homens continuam se fazendo, as pessoas continuam se fazendo, buscando respostas, quando nós temos a resposta na palavra de Deus. E é extremamente importante que a escola ela tenha essas respostas dentro da sua filosofia e das práticas de ensino, porque a partir daqui muda toda a nossa perspectiva de ensino e de prática. Eu estava pensando em pontos específicos, eu estava pensando em relação à disciplina, por exemplo, que é algo que a gente tem trabalhado muito. Uma escola cristã, ela precisa agir de forma diferente em relação à disciplina, porque se entendemos que como autoridade, que nós somos autoridade instituída por Deus, e nosso papel é amar, cuidar, proteger e ensinar, vimos os erros dos nossos alunos como uma oportunidade preciosa para nós o corrigirmos.
o pecado ou o erro é o tiro fora do alvo. E em amor nós precisamos corrigir os nossos alunos. Isso demanda tempo, isso demanda envolvimento, isso demanda amor. De a gente parar, sentar, entender o porquê que aconteceu, o que foi que incentivou, o que foi que estimulou, qual foi o sentimento, né, que gerou aquele comportamento. Levar os nossos alunos a entenderem o seu erro, levarem eles ao arrependimento e assim há uma mudança de atitude, há uma atitude mais perfeita, mais parecida com a de Cristo. E uma escola que não entende que estamos aqui falando de almas eternas que foram feitas para a santidade e perfeição, tentarão resolver o conflito o mais rapidamente possível, o mais superficialmente possível, para partir para aquilo que mais importa. Quando você estamos num relacionamento de autoridade e submissão com o nosso Deus. E Ele, como Pai amoroso, Ele nos aponta o caminho certo, o plano perfeito para os nossos filhos. E Deus, Ele te instituiu autoridade sobre a vida dos teus filhos, para cuidar, amar, proteger e ensinar. Quando a gente escolhe uma escola, uma instituição que não é cristã, você delega para ela. Quando você escolhe uma instituição, né, independente de ser cristão ou não, você delega para ela a autoridade durante aquele período de cuidar, amar, proteger e ensinar os teus filhos. Ou seja, durante aquele período de tempo, a escola te representa quanto autoridade na vida do seu filho. Entenda a responsabilidade da escolha da escola na vida dos nossos filhos. Se o professor, por exemplo, defende determinadas posições ideológicas, mesmo que ele não queira, mesmo que ele tenha uma determinação da escola, aquele discurso ele vai estar nas entrelinhas do professor e os nossos filhos vão estar bebendo e absorvendo aquele conteúdo. Por exemplo, se o professor crê na ideologia de gênero e crê que a Bíblia ela vai de encontro ao homossexualismo, ela ofende o homossexualismo, é isso que ele vai estar repassando para os seus alunos, nos representando, te representando. Pois o seu filho entenderá que se essa escola foi escolhida pelo meu pai e minha mãe, que foram instituídos por Deus para cuidar, amar, me proteger e ensinar, e se eles escolheram esse ambiente para mim, eu preciso estar atento, eu preciso obedecer, eu preciso respeitar. Eu tive informação que aqui em Recife, nos últimos meses, se suicidaram 5 adolescentes. E é uma desgraça e faz o nosso coração doer e a gente pensar e refletir sobre o que está acontecendo. E nos últimos anos, o suicídio entre alunos, entre adolescentes de 10 e 14 anos, aumentou em 200%. Os nossos jovens, eles não sabem mais quem são, eles não têm mais propósito de vida, eles estão indo para algum lugar que eles nem mesmo sabem. E eles não têm mais identidade, eles não têm propósito. Não sabem nem de onde vêm, nem para onde vão. E quando eles têm algum objetivo ou algo que eles querem alcançá-lo, eles abraçam aquilo como se fossem a razão do seu viver. E quando a frustração vem, o desespero e a desesperança abate. O índice de divórcio tem crescido cada vez mais. Fora e dentro da igreja. E eu fico me perguntando, vendo essas cenas e sabendo que isso tem acontecido também entre a vida, entre as famílias cristãs. E fico pensando que nós fomos chamados a sermos diferentes. Fomos chamados a nadar contra a maré. Mas o que tem acontecido conosco e com os nossos filhos? Temos nos permitido ouvir muitas mentiras. E sem querer, nos deixamos contaminar com elas e acabamos vivendo como todo o mundo. Mas não é esse o plano de Deus para nós. Ele nos quer vivendo uma vida plena, uma vida abundante, vivendo em alegria independente de qualquer circunstância, vivendo a paz que excede todo entendimento, vivendo esse amor que transborda do nosso coração. Até agora, temos muitas vezes agido
de forma distraída em relação aos mandamentos de Deus para nós? Mas até quando continuaremos agindo de forma contrária àquilo que Deus tem nos ordenado? Lembro que quando a Aimee era pequena, ela era muito autoritária. E ela jurava que ela era mãe de Diego e Cauã junto comigo. E aí quando eu dava alguma ordem para eles, eu mandava eles irem tomar banho e ela vinha logo atrás de mim, com uma voz bem autoritária, muitas vezes com a mão na cintura, dizendo: meninos, tomar banho, Gaia! E muitas vezes nós precisamos tratar o coração dela. E você pode até estar se perguntando: mas por quê? O que ela fez de errado? Muitas vezes precisamos nos segurar para não rir, porque era engraçadinho mesmo. Mas ela estava assumindo ali um papel que não era o dela para desempenhar. Ela estava sim numa relação de autoridade e submissão com seus pais e com seus irmãos, mas definitivamente ela não era a parte da autoridade, e sim a parte que precisava obedecer. E muitas vezes nós nos comportamos exatamente assim com Deus. Apesar de sermos nós a parte que precisamos obedecer, nós continuamos muitas vezes achando que o nosso caminho é melhor, que a nossa forma de fazer é melhor. E vivemos como se não precisássemos de Deus, ou como se vivêssemos independente dele. Infelizmente, quando decidimos assumir o controle das nossas decisões, assumir o controle do direcionamento, de para onde nós iremos, nós provavelmente colheremos frutos bem amargos disso. E a gente olha para trás na história, a gente vê a história de Sansão, a gente vê a história de Jonas, a gente vê a história de Saul. Hoje, a Aimee está com 7 anos e ela finalmente entendeu que seus irmãos foram escolhidos por Deus para ela, para também cuidar, amar, proteger e ensinar. Não foi fácil para ela reconhecer-se na posição de liderada e se comportar como tal. Foram muitas conversas, muitas histórias, muitas correções. E ainda hoje a gente precisa, vez ou outra, lembrá-la. Mas quando ela obedece, ela já começa a desfrutar do cuidado e do amor de Deus na vida dela. Um dia desses, acho que há uma semana atrás, ela estava estudando com o Diego e estava ouvindo ele falar atentamente e aprendendo com ele. E eu estava olhando aquela cena distante e sabe assim, aquele sorriso de canto de boca e com um semblante leve, com o coração cheio de gratidão. Quando nós obedecemos, quando Deus nos manda ensinar os nossos filhos o dia todo e todo dia, nós poderemos colher vitórias que são frutos de um coração disposto a viver tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Assim como Josué, assim como Daniel, assim como Moisés, Davi e tantos outros. Como Pai amoroso, Ele nos quer ver colher frutos da nossa vida de obediência. Ele quer também olhar os seus filhos junto com você, com esse sorriso no rosto, com esse olhar leve e cheio de felicidade pelo que eles se tornaram. Com princípios e valores sólidos, filhos com coração gratos e amorosos, fazendo as escolhas certas, construindo uma família diante de Deus, com a estrutura e com os princípios corretos, fazendo aquilo que ama de forma excelente, como para o Senhor, e com tudo que o mundo poderia olhar e chamar de sucesso e felicidade. Mas que para nós não é suficiente, porque queremos muito mais. Queremos vê-los servindo ao Deus verdadeiro e amando de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Não vamos esperar até que os nossos filhos estejam grandes para chegarem para nós e dizerem que não acreditam mais na Bíblia, que não creem mais neste Deus, que não querem mais ir para a igreja conosco. Quando isso acontecer, só poderemos chorar amargamente e clamar pela graça e pela misericórdia de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Sim, o meu maior medo é que eles se desviem do caminho do Senhor. Qual é o seu? Se eu sei que
a educação cristã, se eu sei que o único caminho para a verdade e a vida é Cristo, é esse o caminho que eu desejo para os meus filhos. E com certeza o meu maior medo é que eles se desviem dos caminhos do Senhor. Eu já disse isso a eles várias vezes. Às vezes quando eles fazem alguma coisa errada, a gente está conversando no momento de disciplina, eu sempre digo isso a eles, ó filhos, tipo, Diego e Cauã, normalmente com eles e com a mim também, né? Minha oração a Deus é que vocês sirvam ao mesmo Deus, que o amem de todo o coração. Se vocês vão ser jogadores de futebol, se vocês vão ser engenheiros, médicos, doutores, para mim pouco importa. O que importa é que vocês sirvam a esse Deus, que vocês sigam esse caminho, que é o caminho que nos levará à vida, à felicidade e o sucesso. Hoje, nós não precisamos chorar ainda. Hoje Ele nos chama a obedecer e a colher frutos dessa obediência a Deus. Procure por escolas cristãs que estejam alinhados com os valores bíblicos, que estejam alinhados com aqueles três pontos, né? Que tenham devocional, que tenham estudo da palavra, mas que não seja só isso, que tenham a palavra e a Bíblia, que tenham um ensino alinhado com a fé e que também respondam as perguntas, as principais perguntas desse mundo de acordo com a visão bíblica cristã. Você pode optar também por homeschooling. Homeschooling foi legalizado no Brasil em outubro. É uma opção também. Mas não permita mais que seus filhos estejam à mercê, sejam presas fáceis de mentiras que são contadas por aí, que levam os nossos filhos para longe de Deus. São quase 80% os jovens cristãos confessos que têm se desviado ao longo do caminho até o 2º ano de faculdade. Eu quero te chamar não apenas para que você faça tudo o que for possível para garantir que os seus filhos estejam entre os 20% que se mantiveram fiéis, mas que com a divulgação e com a proclamação dessas verdades, nós possamos transformar 20 em 80 e que sejam 80% os nossos filhos que se mantiveram fiéis até o fim. Só a verdade do Evangelho transforma. Que essa verdade seja a verdade que transforma a vida dos nossos filhos todos os dias. E que assim eles possam crescer como árvores frondosas junto aos ribeiros de água, cuja folhagem não murcha. E a tudo quanto eles fizerem, eles serão bem-sucedidos. Que Deus nos abençoe, que Ele haja com graça e com misericórdia nas nossas vidas, nos conduzindo em sabedoria para tomar as escolhas certas em relação à educação dos nossos filhos. E amanhã será o último episódio da nossa série de educação cristã. Estaremos amanhã com o pastor Augusto Nicodemos e ele estará respondendo as perguntas que foram levantadas ao longo dessa série. Então, se você ainda tem dúvidas, ao final dessa live nós estaremos fazendo uma enquete nos nossos stories. Então, coloca lá as suas dúvidas para que a gente possa juntar com as demais e a gente possa incluir na nossa live de amanhã. E você terá a oportunidade de estar junto com a gente, fechando esse momento sobre educação cristã, entendendo qual o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. A você que ficou até aqui, muito obrigada pela audiência. É um prazer enorme estar falando sobre esse assunto. Que Deus os abençoe. E até amanhã, não esquece.